Boa noite a todos. Boa noite. Para nós é uma alegria estarmos aqui pela primeira vez nesta casa, conhecendo os companheiros de Ideal Espírita. Tenho a certeza de que nós sairemos daqui com novas vibrações, novo ânimo, com alegria contagiante de todos vocês. Em nome do presidente Osmar, desta casa, cumprimentando a todos os trabalhadores e todos vocês, frequentadores aqui desta casa. Nosso muito obrigado também pela música de abertura, de harmonia, uma bela voz que envolveu a todos nós, os nossos corações. O nosso tema, nossa proposta, dor, a divina educadora. E quando nós vamos falar sobre dor e sofrimento, nós temos muitas perguntas e às vezes corremos muito atrás de respostas. E quando nós pensamos nos momentos atuais que estamos vivendo em a humanidade, nós questionamos e deixamos para a reflexão de cada um de vocês. Passamos ou estamos passando por sofrimento nos dias atuais? Estamos tendo dores morais? Passamos por angústia, pela tristeza, por momentos de depressão? O que buscamos aqui na Casa Espírita? Resposta para os nossos padecimentos, sofrimentos? Porque estamos tão ávidos na atualidade em busca do Mestre Jesus. E vamos buscar lá na obra Parnaso do Além-Túmulo, primeira obra discográfica do médium Francisco Cândido Xavier, editada no ano de 1900, publicada no ano de 1932, com a presença de 56 espíritos, poetas e escritores que se utilizaram da mediunidade de Chico Xavier para trazer os seus poemas. Está lá, de Cruz e Souza, o poema Sofre, toda dor que na vida padeceres, todo fel que tragares, todo pranto, ser-te-ão como trevas, e entretanto serás pobre de luz se não sofreres. É que dos sofrimentos nasce o canto, de alegria dos mundos e dos seres, pois que a dor é a saúde dos prazeres, o hino da luz misterioso e santo. Doma o teu coração e no silêncio foge à revolta, humilha-o, dobra-o, vence-o, chorando a mesma dor que o mundo chora. Abre a tua consciência para as luzes, e no mundo com mal, encheu de cruzes, do bem encontrarás a eterna aurora. E quando nós lembramos da dor, nós vamos buscar na obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tema este que será da nossa próxima Conferência Estadual Espírita, a ser realizada em março do ano que vem, em Curitiba. Leon Denis nos fala que a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho, e diante desta esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta, como se colocando em nosso lugar, nos questionamentos que muitas das vezes fazemos também em nosso mundo íntimo. Por que existe a dor? No que lhe concerne uma punição, uma expiação, como dizem alguns? É a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? E nesse sentido, ao fazer esses questionamentos, nós vamos buscar
na obra Conflitos Existenciais, ditada pelo espírito Joana de Ângeles. E o interessante aqui nesse prefácio desta obra, Joana de Ângeles faz uma homenagem à obra O Céu e o Inferno, quando ela completou 140 anos de sua edição, ou seja, há 20 anos atrás. Nós temos essa belíssima obra, Conflitos Existenciais. Mas, antes de falarmos um pouco desta obra, buscarmos as respostas que Leon Denis procura também, vamos lá. A dor. Qual o significado, qual o sentido da dor? No momento espírita, em que fala a bênção da dor, relata que em um hospital, um pronto-socorro, no final de semana, estavam de plantão alguns médicos, estudantes, residentes, quando entrou um casal, carregando nos braços uma criança enrolada no cobertor. Os pais, em desespero, gritavam: queimado, ele foi queimado, está com queimaduras, socorro, alguém pode nos ajudar? Os médicos, os atendentes, enfermeiros logo se apressaram e pegaram aquela criança e levaram ao pronto atendimento, quando observaram que aquela criança estava serena, estava tranquila. Perguntaram o nome dela e ela respondeu. Estava conversando normalmente. Eles estranharam pelo desespero dos pais, mas logo que a colocaram na maca e tiraram aquele cobertor, verificaram que aquela criança estava com uma queimadura de 3º grau na região das costas, das nádegas, da coxa inferior. Isto porque ela havia sentado numa chapa quente em cima do fogão e nem sequer havia percebido. E na dúvida, nos questionamentos, perguntaram para o médico, chefe daquela equipe, o que estava acontecendo. Eles não estavam entendendo, quando ele então lhes disse que ele tinha uma anomalia genética muito rara, que dá em 1 a cada 125 milhões de pessoas possuem esta anomalia rara de não sentir dor. Quem de nós, muitas das vezes, não poderia pensar: eu também não gostaria de sentir dor. Seria tão bom. Minha dor nas costas, minha dor de cabeça, minha enxaqueca, minha dor no joelho, minha dor aqui, minha dor lá. E o interessante é quando nós falamos em dor, vamos expressar o nosso padecimento para o outro. Muitas das vezes aquele outro quer ter mais dor do que nós, e começa a falar mais das suas dores, e a gente não consegue mais falar. E a dor dela coloca acima das nossas próprias dores. Ora, a dor física é um importante mecanismo de defesa do corpo. Ela serve como um alerta de que algo não está certo. É um aviso muito importante, porque não sentir dor é um perigo, porque há o perigo das infecções, das queimaduras, da pessoa quebrar um osso, e tem que fazer exames periódicos para ver se não há nenhuma anormalidade com o seu corpo físico. Às vezes pisa num prego e não sente. E nesse sentido, qual seria então a necessidade da dor, quando nós falamos da dor moral? Ora, e os animais? Por que os animais sentem dor? Aí
Os estudiosos da veneranda doutrina espírita, quando vão falar ainda do reino animal, desse princípio inteligente, nos esclarecem que a dor nos animais é necessário para desenvolver o quê? O psiquismo, para que eles possam desenvolver o princípio inteligente, instigá-los a fazer o aprendizado. É a evolução do psiquismo dos animais, por isso a necessidade da dor física, porque os animais não sentem a dor moral, porque eles não têm nada a expiar, a responder à sua consciência perante a divindade pelos seus atos e pelas suas ações, porque não possuem o livre-arbítrio como nós, seres humanos. Então, e a questão da dor moral? Dor moral é aquela resultante e necessária para o nosso equilíbrio e educação. É a advertência quanto ao nosso proceder. Nos ajustarmos ao programa de recuperação moral. Por isso que em nossas vidas, seguindo a inteligência suprema de nosso Pai Celestial, nosso Pai que jamais se equivoca, já que Ele é a inteligência suprema, nada acontece em nossas vidas que não tenha razões poderosas para a sua ocorrência. Então, para nós, seres humanos, o sofrimento é o nosso educador rigoroso, nada obstante, gentil, para com todos nós. Mas, por que ainda sofremos a dor moral? E o interessante, quando nós falamos em dor e em sofrimento, será que teria o mesmo significado? A dor seria o fenômeno, já o sofrimento, a reação emocional ao fenômeno da dor. Porque muitas das vezes não estamos passando por um processo de dor, mas estamos sofrendo. Basta levarmos o nosso pensamento, a nossa memória, alguns fatos menos felizes de nossa vida, angustiantes, que passamos a sofrer. Começamos a ter taquicardia, a suar frio, nos traz sofrimento, aquela lembrança, mas estamos sem dor. Mas é natural nós usarmos como palavras sinônimas a dor e o sofrimento. Então, como compreender o sentido da dor? Como na nossa proposta de nossa exposição desta noite. E lá na obra, como nós falamos, conflitos existenciais, nós vamos buscar, lá com Joana de Ângeles, ela nos esclarecendo que a criatura humana está destinada à plenitude, avançando, não poucas vezes, sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. Todos nós, indistintamente, estamos destinados à plenitude, à perfeição. Por isso que o processo reencarnatório de todos nós é muito especial. É um planejamento muito especial realizado para que todos nós possamos sair vitoriosos e ditosos desta etapa reencarnatória. Porque lá no nosso planejamento espiritual, juntamente com os nossos amigos espirituais, aqueles que nos tutelam, estudam conosco as nossas necessidades, daqueles pontos em que nós já conseguimos superar e vencer,
mas também daqueles outros necessários que necessitarão ser recapitulados, reestudados, refeitos em nossas existências, reparados. E nesse sentido, então, Joana de Ângeles nos fala que passamos por injunções que são imposições dolorosas em nossas existências, mas porque somos ignorantes perante a lei divina, ou mal utilizamos os recursos preciosos que a divindade nos coloca às nossas mãos. Ela não fala que somos maus, espíritos maus, mas sim espíritos ignorantes. E ela continua ainda nos dizendo que a busca dessa plenitude, dessa felicidade, porém, deverá ser conquistada passo a passo, mediante esforço pessoal e o investimento de luta que se logra, que se conquista através dos desafios existenciais que devem ser vencidos, porquanto são carregados das heranças negativas que procedem das experiências anteriores, malogradas, e necessitam de ser corrigidas. O interessante é que os espíritos superiores, eles falam de uma forma bem concisa, mas falam muito em poucas palavras, dizem muito em poucas palavras. Porque o que ela está querendo dizer aqui? Que a felicidade buscada por todos nós deverá ser conquistada, não cairá em nossos braços. Não somos nenhum de nós, somos os privilegiados, de forma alguma. Todos somos iguais perante a justiça divina. Então, quando deverá ser conquistada, passo a passo, denota o quê? Uma ação nossa para conquistarmos a felicidade. Um movimento nosso para essa conquista, denotando aqui, então, que será mediante esforço pessoal, mais uma vez nos falando para que nós devemos imprimir aqui o nosso esforço, a nossa vontade, que segundo Leon Denis, uma das potências da nossa alma, a maior é a vontade, a nossa vontade. E nesse esforço pessoal, diz que é mérito pessoal de cada um de nós. Ninguém vai conquistar a felicidade por nós. Ninguém. Nós é que teremos que conquistá-la. Receberemos muito auxílio. E recebemos auxílio da espiritualidade amiga e benfeitora, de nosso anjo guardião, dos espíritos protetores, amigos, familiares do Mestre Jesus, de nosso Pai Celestial. Mas o esforço é pessoal. E nesse sentido, o investimento de luta, temos que investir. E como temos investido o nosso tempo em coisas sábias, corretas, em que trarão para nós um resultado feliz para o ser espiritual, como estamos investindo a nossa existência? O tempo é tão precioso, né? Quando a gente vê, está passando tão rápido. Estamos já acabando o mês de setembro de 2025, acabou de começar, já está quase que terminando. Se a gente fizer uma reflexão da nossa... Vamos pegar o ano de 2025, na virada do ano, quando fizemos tantas promessas, né? No sentido de tantas conquistas. Bem, eu vou falar uma para vocês que eu sempre falo, nunca consigo conquistar. Eu falo assim, esse ano eu vou engordar alguns quilos. Eu me esforço, como bem, graças a Deus, mas não tem jeito. Eu acho que, será que é isso?
doação? Gente, não tem jeito. Mas, como temos que... O investimento de luta é para que nós passemos a compreender melhor, né? E que se logra, que se conquista através dos desafios existenciais que devem ser vencidos. O que seriam esses desafios existenciais? Porquanto são carregados das heranças negativas que procedem das experiências anteriores malogradas e necessitam de ser corrigidas. Ora, esses desafios existenciais em nossas vidas estão carregados o quê? Com as nossas heranças negativas que procedem de existências anteriores. Aqui está a chave que as dores nos chamando a corrigenda. Nesse ponto de nossos desafios existenciais. Então ela diz que a felicidade para ser alcançada se conquista através dos desafios existenciais que devem ser vencidos. Quando somos convidados a sair daquela comodidade, daquela mesmice, quando acontece algo diferente em nossas vidas, que nos chamam à ação, à reflexão, muitas das vezes à mudança de nossos procedimentos, de nosso pensamento, de nossa própria existência, é a vida nos convocando. E quando somos convocados pelas nossas quedas do passado, tenhamos a certeza porque estamos preparados para o enfrentamento, já que Deus nunca nos dá um fardo superior às nossas forças e quando não estejamos preparados para ela, onde a bondade divina, a sua justiça e a sua misericórdia para com todos nós. Quando falam então das experiências anteriores, das heranças negativas, lembramos que para o nosso sentido material das heranças, quando nós recebemos algum bem pelo falecimento de um ente querido, familiar, essas heranças que correspondem ao patrimônio moral do espírito são as nossas heranças morais. Essas que nós vamos construindo. E esta herança não fica para os nossos entes queridos, as heranças morais. São os únicos bens que levaremos conosco de retorno ao plano de luz. Ao plano espiritual, são as nossas heranças, o nosso patrimônio moral. E deste patrimônio que nós deveremos prestar conta a nossa consciência, a consciência cósmica. Então, dessa questão das heranças negativas que nos vem nos chamar, nos alertar, nos chamar à mudança, talvez a uma ação tirando-nos da paralisia, da mesmice, é a dor nos convocando ao reajuste. E Joana de Ângeles continua nos dizendo que graças a essa constatação, na raiz de todo o processo aflitivo, existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições, sem amarras com os fracassos que ficaram no passado. A dor, nesse sentido, é sublime, porque ela nos convida a nosso reajuste, a nossa regeneração, para que fique no passado os nossos equívocos, para que nós possamos vencer a nós próprios e sairmos vitoriosos e felizes em espírito de nossas próprias querelas, das nossas próprias quedas, e sairemos vencedores quando nós compreendermos que na justiça divina só há amor para conosco,
e que a dor, então, nesse sentido, ela vem para o nosso próprio bem. E daí, nós vamos encontrar na obra em que nós estamos comemorando os 160 anos, quando, lá no capítulo 7, Kardec vem elencar as penas futuras, segundo o Espiritismo, em 33 itens. Vamos buscar no item 9, quando nos fala que toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não o for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Vocês já ouviram falar do cartão de crédito divino? Pois é, todos nós viemos com esse cartão de crédito. Só que muitos de nós viemos já com débito. Estamos em débito com a divindade desse cartão. Complicado, né? Mas Deus é tão misericordioso para conosco que Ele permite que, conforme a contabilidade divina, nós faculta-nos quitar esse cartão de forma parcelada, quantas vezes for necessária, gente. Principal, sem juros e correção. Aí está a justiça distributiva do nosso Pai Celestial para conosco, nem mais nem menos. O necessário para o nosso despertamento de nossas consciências, porque lembramos que quando retornamos ao plano espiritual com aquela falta, quando nós caímos em nossa realidade como seres imortais, nós imploramos o retorno ao vaso físico, a fim de que possamos reajustar-nos perante a consciência divina. E aí está lá em O Livro dos Espíritos, que nós solicitamos a maioria de nossas provas no seu gênero, para que possamos limpar a nossa consciência do remorso, do arrependimento, do sentimento de punição, e nos colocamos à disposição ao enfrentamento das lutas, das dificuldades, das provas que nos chamam da dor e do sofrimento. Então, Joana de Ângeles nos traz uma outra consequência quando nós deparamos com a necessidade da reparação conosco mesmo, que nos dificulta muitas das vezes nos aceitar o momento em que somos convocados a ela. Porque nos diz Joana de Ângeles, e como nós seres humanos somos complicados, porque diz ela que departamentos seletivos da nossa mente bloqueiam automaticamente muitas ações desagradáveis que são arquivadas em setores especiais, mesmo antes de analisadas devidamente, conforme seria de esperar-se. Ou seja, nós temos em nossa defesa um bloqueio para ações que vão nos chamar ao trabalho árduo, ao enfrentamento das lutas. É um bloqueio no sistema de defesa nosso, que nos demonstra o nosso medo e o nosso receio. Ora, quantas vezes nós guardamos em nossa lembrança equívocos que nós cometemos nesta atual existência e gostaríamos que ficasse debaixo lá do tapete, lá no porão de nossa consciência. Equívocos que nem sequer procuramos trazer em nossa consciência para não ficar lembrando.
E nesse sentido, então, como ser espiritual que guardamos, quiçá quantas existências já o tivemos, como está a nossa consciência, nosso subconsciente de nossos atos e ações do passado? Muitas das vezes aquilo que queremos deixar lá muito bem escondidinho, mas são essas ações que estão lá em nosso subconsciente que procuramos trazer à tona para que possamos crescer em vida, em felicidade, em alegria espiritual. E de lá tiramos nossas ações equivocadas e procuramos o reajustamento. E aí nos vem o bloqueio impedindo a ação. Aí nos diz Joana de Ângeles que em face desta conduta escamoteadora surgem os mecanismos de transferência de responsabilidade, de ausência de discernimento, de fugas variadas na área psicológica. Então, porque estamos com medo do enfrentamento e procuramos evitá-lo, aí nos vem então os mecanismos de transferência, de responsabilidade, as fugas psicológicas que utilizamos porque temos medo do enfrentamento. Enquanto Joana de Ângeles nos fala que a coragem é para fazer parte das virtudes humanas. E quanto necessitamos dessa coragem, da firmeza, para sim enfrentarmos os desafios que nos ocorrem, com fé, com perseverança, sabendo que o Mestre Jesus está conosco nesta batalha, auxiliando a cada um de nós. E todos nós que estamos nesse mundo de provas e expiações, trazemos as nossas dificuldades, trazemos aqueles pontos onde necessitamos ainda nos reequilibrar, todos nós, indistintamente. Mas seja na questão da relação conjugal, na relação com os seres familiares, seja nas questões financeiras, seja nas questões da saúde, seja própria ou de algum ente querido, muito amado, todos nós os enfrentamos. E eu tenho a certeza que se eu for conversar com cada um de vocês, vocês vão trazer uma experiência de vida muito dolorida, mas que enfrentaram, que venceram, com certeza. Porque estejam passando e estão vencendo também. Porque muitas das vezes vamos rastejando, mas sempre há pessoas que nos dão a mão, nos auxiliando. E eles procuram nos levantar, nos soerguer, e nós vamos indo à frente e a gente vê aquela dificuldade que parece uma montanha intransponível, mas a gente continua, a gente vai engatinhando, a gente vai, e quando nós passamos aquela montanha da dor e da dificuldade, olhamos para trás e falava, até que não era assim tão intransponível. Só que à frente, porque nós vencemos aquele obstáculo, saímos mais fortalecidos e se apresenta outra, e outra, e assim nós vamos vivendo, vencendo, aprendendo, nos reequilibrando e alcançando cada vez mais a felicidade. Nada obstante acharmos que nossa vida só temos luta, tristeza e desolação, e aí nós nos revoltamos perante a divindade, porque Ele não está olhando por nós, e esquecemos de nossos compromissos assumidos no nosso processo reencarnatório,
nas nossas anotações de que passaríamos sim. Pedimos outras ainda, dificuldades. Por isso que Joana de Ângeles nos fala que ninguém se encontra na terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições de saúde real e da alegria plena. Porque todos nós somos dotados de recursos preciosos que devem ser aplicados da melhor forma possível a ampliar as nossas possibilidades, expressando a potencialidade divina de que nós nos encontramos constituídos. Vós sois deuses, todos nós. Temos aqui o germe divino potencializando a cada um de nós. E é diante desses embates que cada vez mais nós vamos nos fortalecendo. Não é desistindo, desanimando, caindo na paralisia asfixiante, de forma alguma. Então, nesse sentido, ainda Joana de Ângeles nos diz que desse modo a felicidade no mundo é possível desde que seja desenvolvido o empenho para consegui-la. É este empenho, essa luta que somos todos convidados, que é fácil, não é fácil. E nesse sentido temos que respeitar a dor do próximo, porque muitas das vezes aquela dor para nós parece tão simples, mas como? Fazendo uma tempestade d'água por causa disso, mas quizá nós já conseguimos superar aquela situação e a nossa dor é outra e aquele outro nosso irmão está passando por aquela dificuldade. Então jamais podemos minorar o sofrimento do outro, mas sim ver com uma atitude de empatia, colocando-se no lugar daquela pessoa. E hoje, como estamos tão ansiosos, como estamos tão impacientes para escutar o nosso próximo, temos que parar um pouco para ouvir o nosso próximo. Como uma pessoa que passando por um momento de autodestruição, de suicídio, que foi salva por uma outra pessoa que se aproximou dela para conversar. E essa pessoa escreveu assim, que ele me tratou como um ser humano, porque me ouviu. Eu fiquei chocado quando ouvi aquilo lá, mas tratada como um ser humano? Como estamos vivendo em sociedade, em nossas relações? Tratada como um ser humano. Então, como a felicidade do mundo é possível para qualquer um de nós, basta que nós desenvolvamos o empenho necessário. Todos somos convidados pelo celeste amigo para um convite amoroso do seu banquete celestial, porque o nosso processo reencarnatório é organizado, planejado de uma forma tão especial para que todos nós saiamos então vitoriosos. E é isso que o Mestre Jesus espera de todos nós. Então, nós vamos buscar na obra Parnaso de Além Túmulo o poema de Alta de Souza, com o nome Carta Íntima. Escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho, entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram, há pavores
de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Convertemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus, há de sorrir com teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso, pelo que sofre em desesperação. Todo bem que plantares nesta vida, há de esperar tua alma redimida, nos caminhos de luz e de redenção. Então, por mais que tenhamos passando pelas dores e provações, nos processos expiatórios de nossas vidas, procuremos auxiliar o nosso próximo, na certeza de que há sempre alguém em sofrimento superior a nós. E assim, agindo, estaremos nos redimindo de nossas próprias culpas, das nossas próprias chagas, aliviando a nossa caminhada nessa estrada bendita de nosso planeta Terra, que nos recebe a todos nós como um planeta mãe, agasalhando-nos, abençoando-nos, hoje e sempre, que assim seja. Agradeço a atenção de todos e devolvo novamente a palavra a casa. Muito obrigado.